Muito bem, muito bem. Foram aí também? Hoje recebemos aqui o pessoal da Cruzeiro do Sul, certo? Estão fazendo o TCC sobre podcast, né? E aí vieram aqui hoje conhecer também um pouquinho do nosso estúdio, ver um pouquinho como funcionam as coisas. Sejam bem-vindos, aproveitem, fazer umas imagens aí que depois eu vou roubar de vocês, tá bom? Valeu, rapaziada. André Vasco, e aí, Vascão? Ah, Felipe Solari. Não grita aqui, ó, que eu tenho que regular as coisas aqui. Desculpa. Pô, olha lá, isso aí você já me ferra aqui a vida, tá vendo? Desculpa, eu tenho que ser centrado aqui. O André faz o operador de áudio sofrer, né? Aquele cara, o operador de áudio tem que ficar lá regulando. Aí você começa a chegar no estúdio e o cara começa a te olhar feio e você não sabe entende. por quê. Você fala, o que eu fiz pra esse cara? Eu sou legal com ele, mas não é uma questão de ser legal. Já paguei questão... breja pra ele. Ih, já paguei, mas não é por aí. O cara te acha na frente da câmera, ele acha a gente um mala, né? Na brincadeira. Ih, lá veio o cara que estoura a lapela. Eu e o Vasco, bom, enfim, algumas pessoas conhecem a nossa jornada, outras pessoas não. A gente trabalhou há muitos anos atrás juntos, lá na MTV, a gente viu muita coisa e eu falei agora do pessoal Viu e viveu, coisas felizes, coisas tristes. Somos amigos há muitos anos, até hoje e tal. Mas aí a gente tava falando isso do operador de áudio, né? E uma das coisas que a gente aprendeu muito nesses nossos giros e o Vasco é mestre nisso, é em tratar bem e ser legal com a galera da técnica. Porque são as pessoas fundamentais, né? Eu tenho um amigo... Você pode fechar essa porta aí pra mim? Obrigado. Eu tenho um amigo que é o Bilinho. Bilinho que é grande produtor, né? Grandíssimo produtor. Nunca trabalhei com ele, cara. Não? Olha, eu trabalhei algumas vezes com ele. E ele dizia pra mim, quando eu era estagiário lá na Band, que cara, você pode ser o apresentador mais completo, mas se a galera da técnica tiver bode de você, no ao vivo... Eles vão te queimar. Seu microfone vai ficar mudo, você não sei o que, entendeu? Então, assim, claro, não tem que tratar bem porque o cara pode te ferrar no ar. É isso que eu ia falar. Tem que tratar bem porque tem que tratar bem qualquer pessoa. Mas ter sim uma atenção especial e entender que você só aparece na frente da câmera porque tem uma equipe muito grande que às vezes é passada... desapercebida, você sabe como é. É a palavrinha valorizar o trabalho de cada um. Do cara que decupa, do estagiário que tá lá com a fitinha entregando, subindo mas as escadinhas. Mas você sabe Mas nós já fomos essas pessoas que entregaram a fita. Talvez seja aí por isso que a gente valoriza. Porque se a gente não tivesse passado por isso, talvez, como muitos, a gente nem saberia da existência dessas pessoas. Então, como valorizar algo que você não conhece? Então, por que você trata bem, então, cara? Porque quando você era o cara da técnica, você gostaria que aquele apresentador te tratasse bem. Pô, era tão legal quando o apresentador entrava e falava o seu nome, falava assim, e aí, Vascão? Você fala, pô, o cara... E todos te trataram bem? Não. Então. Mas o que serviu isso pra minha vida? Cara, não agir como os que não me tratavam bem. Com certeza, com certeza. Eu trabalhei atrás das câmeras com Mion, Sabrina Parlatore, Otávio Mesquita, você com Sara. Nossa, Didi Wagner, Edgar Piccoli, Léo Madeira, Marcos Mion, que mais? Putz, eu trabalhei com vários, cara, vários. Taíde. Isso da época de MTV. MTV. Porque você não começou como apresentador lá. Comecei como estagiário, né? Entrei como estagiário. Longa história, mas resumindo um pouco, eu não tinha dinheiro, né, Fê? Minha mãe, ela sempre ralou muito, separada do meu pai, para pagar a faculdade. Eu passei no Mackenzie, porque era perto da minha casa, logo eu ia economizar uma perna no dia de transporte. Mackenzie sempre foi uma faculdade muito boa. E aí, quando eu passei, falei, e agora como eu vou pagar? E tinha uma história do Mackenzie, não sei como é hoje, o sistema de bolsa. Eles sempre aportaram muito para alunos, eles sempre valorizaram alunos que a família não tinha uma estrutura normal. Então, eles sempre ajudavam de alguma maneira. E aí eu entrei com o pedido de bolsa, precisava pagar, inteirar a parcela. Eu tinha um tio, que era do mercado publicitário. Ele falou assim, cara, eu vou te dar de presente um estágio de 1 semana. E aí começou minha carreira. Que tio João? Não, foi o irmão do tio João, irmão da minha mãe. Tio Avelar Vasconcelos, cara. Legal. Grande figura. E lá desse estágio de 1 semana virou 1 mês, virou 6 meses. De lá eu fui para uma agência de publicidade para outra agência eu fui para uma produtora. Aí da produtora eu descobri o vídeo. Era na época de edição linear ainda, com transição para Avid. E aí eu, muito curioso, queria entender uma, queria entender outra. Chegava 2, 3 horas antes para entender como é que era, montava. Eu queria fazer, cara, entender como é que mudava o estúdio, a luz, vai jogar luz no cara, vai usar gelatina, pra que usa aquele papelzinho? E aí disso, cara, eu
entrei numa bad, falei, cara, sou muito novo, rodei, tipo, o que eu amo fazer? E aí eu falei, cara, eu preciso voltar pra música, porque eu tocava violino. Eu falei, a música de tempos em tempos ela tem que voltar na minha vida de alguma maneira. E aí esse mesmo tio falou, André, quando eu vim de Sergipe pra São Paulo, eu fiz uma lista de todas as empresas que eu gostaria de trabalhar. E eliminei o não conseguir. E aí eu fiz uma lista, cara, e foi engraçado, porque o primeiro lugar foi MTV, aí tinha Sony Music, aí eu lembro que entrou no Globo, não entrou SBT. Olha que louco, como é a vida, né? Como a gente muda com a vida, como a gente vai vendo quão idiota nós fomos, porque eu falei, não, é muito brega. Que louco, né? Louco. E eu sempre gostei do brega, só que não assumia isso. E aí eu mandei currículo pro RH da MTV, cara. Só que na produtora eu era assistente de direção já do Tito Tejido. Tito Terrido. Que trabalhou, um grande diretor de fotografia que trabalhou com seu pai. Filho dele, hoje em dia, Adrian Terrido, um grande... Que dirigiu. Ele é fotógrafo, ele é fotógrafo, Isso. né? Diretor de fotografia do Narcos, é diretor de fotografia do... Bom, ele trabalha junto com o José Padilha, né? Moram em Los Angeles, essa base forte do cinema brasileiro em Los Angeles, que é um sonho, as pessoas são incríveis. Referências ótimas que eu tive. E aí, na MTV, pra entrar na MTV, eu não queria nenhuma relação, porque embora eu estivesse ralando e tentando o meu lugar, sempre faziam relação ao meu tio, por causa do sobrenome dele, porque meu nome original, você sabe, não é Vasco, é Vasconcelos. E não é só André Vasconcelos, é André... Vasconcelos Ferrada. André Vasconcelos Ferrada. Que eu tive muita vergonha. A Maia, sua filha, a Maia... Não tem Ferrada. Não tem, mas ela, quantos nomes ela tem? 3. 3 nomes. Só Maia... Cribos Vasconcelos. Cribos da Vivi Vasconcelos. Perfeito. Porque... Tem 2 Ys, inclusive. Então os dois têm 3 nomes. E a Vivi tem 3 nomes também? Quando a gente vai viajar, aí pega assim os RGs, é meio complexo. Porque o meu é André Vasconcelos Ferrada. A Maia é Maia Cribos Vasconcelos. A Vivi virou Vivian Vasconcelos Cribos. Mas antes, ao contrário, você entendeu? Antes a Vivi, o do marido. Mas antes a Vivi já tinha um terceiro nome? Não, era só Vivi. Só Cribos. É porque eu também só tenho 2 nomes. Né? E você aí na sua Felipe casa? Tem Solari. 2 nomes? Meu pai a gente vem de uma família que eram 4 nomes. É quase um nome composto triplo, né? E aí o meu foi só Felipe Solari, que era meu pai falou, devia ficar meio puto já. Falou, já deixa ele logo E o seu vai ser só sigla, né? A entrada de hotel fica mais fácil, né? Nossa, total. E o seu vai ser sigla. Isso. Quem é ele? É o... F.S. Tipo isso. É o F-Sinho. É o AJ. AJ, é legal. AJ, do Backstreet Boys. Que Deus o tenha, né? Falando em Backstreet Deus Boys... o tenha não, ele tá vivo, mas sempre doido. E Vascão, você falou aí da música, né? Hoje em dia você tem banda, né? Você tem banda, tem um business com relação à moda, né? Com roupas, a Lodinha Lodinha do Vasco. Lodinha Online. WT. Apresentador, ator, tem uma produtora também, né, Vascão? Cara, é uma produtora que a gente se uniu pra fazer, pra otimizar tempo, dinheiro, espaço e tudo e colocar projetos no ar, cara. E hoje como que você se define, assim, dentro desse monte de coisa, assim? Como é que você consegue se organizar e se definir exatamente. Aí dentro disso? Durante muito tempo, há muitos anos eu venho me rotulando, porque é difícil, é o que você falou de chegar num hotel e escrever sua profissão, né? E aí, há muitos anos eu escrevo comunicador multiplataforma. Há muitos anos eu escrevo isso. Só que atualmente, cara, eu escrevo artista. Ou empreendedor criativo. Mas isso é o que te define? Cara, sim, porque tudo isso é ligado à arte. A lojinha... Eu não sou o cara que vai manjar do... Óbvio que eu vou estudar pra saber do algodão, a porcentagem de poliéster, qual o melhor caimento, corte, não sei o quê. Só que mais do que isso, eu gosto de entender o mercado como tá lá fora e o design. E quem quiser acessar agora, por exemplo, quando tá ouvindo aí a gente... Working Title. Working Title. Title.com.br. É bem legal e lá nada mais é do que um braço também, se você for ver, porque eu continuo fazendo conteúdo lá. Então lá tem os reviews, lá tem a campanha que a gente fez com a papelaria Instagram, que inclusive quem não conhece é incrível. Da Pochete, né? Da Pochete, eles trabalham com papéis. Eles expõem fora do Brasil, em Paris. Eles têm um trabalho muito legal, muito conceitual. E a collab que a gente fez com eles, eu fiz as fotos, eu fiz as imagens e aí a gente editou. Então eu uso braços e aí a gente vai fazendo sempre no audiovisual, sempre em artes, cara. Seja
em foto estática, seja em vídeo ou seja em texto. Então sempre o conteúdo sempre está em tudo, né? Sim. Então nós somos verdadeiros. Porque é bizarro a gente falar creator, né? Sei lá, É difícil, cara. Porque você, por exemplo, o que você é? Você é apresentador, você é um cara que manja pra caramba de esportes, você é um gamer. Você nunca colocou que você é um gamer. O que eu sou profissionalmente. Porque o que eu sou não é a minha definição que me define, saca? Com certeza, mas... Eu não sou um comunicador. Eu sou um humanista. Um comunicador humano. Exato. É o que eu consigo... Mas você entende? Mas é um comunicador. É porque a gente tende... Mas você é um comunicador. A gente tende a confundir. O que você é? Eu sou eu. Sou eu. Não, você responde, eu sou um comunicador. Não você, as pessoas, Sim, a grande maioria das sim, pessoas, sim. certo? Quais são as 5 pessoas que você mais ama na sua vida? Minha mãe, minha irmã, minha mulher, minha filha. Deveria falar eu, né? Isso é uma coisa pra gente... Em primeiro lugar. É. E a gente tá sempre tendencioso a já responder... As outras. A gente sempre... É muito louco. O que você quer da vida? Um bom trabalho... E a gente vai deixando passar, a gente não vai detectando esse tipo de coisa. Entendeu? Porque essa é uma pergunta que me pegou também, porque eu enfim, tava vendo um conteúdo aí outro dia, era isso. Quais são as 5 pessoas que você mais ama na sua vida? Você responde lá no bate-pronto, e a pessoa fala, cadê você? E é isso, cara. E a gente passa a vida inteira olhando o outro lá, velho. Olhando a grama do vizinho, entendeu? Que sempre é mais verde, né? Sempre é mais verde. E não é, né? E não é. Tem vários filtros. Tem muitos filtros. E dane-se se é ou não é. A minha tem que ser. É óbvio. Então faça para ser. Né? Esse trabalho interno, assim, esse trabalho, né, da gente se livrar dessas amarras de sociedade, que também é uma palavra que, inclusive, é uma amarra da sociedade, mas... Porque a gente vai vivendo, Fê, do dia a dia, e as coisas vão... Por exemplo, propósito. Propósito é uma coisa que, tipo, nós temos que ter um propósito. Entra muito com isso que você... E como achar o seu propósito? Cara, eu acho que se descobrindo, se olhando. É o que eu tava falando com o cara. É muito louco, porque depois que a Maia nasceu, começa a cair umas fichas de você virar e falar assim, cara, por quê eu fazia isso? Por que eu faço isso? Eu gosto de fazer isso. Então, várias coisas na minha vida, eu cortei. Não cortei de tipo, não, tá me fazendo mal. Mas levava um tempo esse que eu não poderia me dedicar a outras coisas. Então, e pequenas atitudes, como, por exemplo, celular. Eu adoro ver o quanto tempo eu fico na semana em redes sociais. Porque não é alto, é baixo, não bate 1 hora. Numa semana inteira? Numa semana inteira. Por quê? Porque eu comecei a desligar meu celular. Então a Maia tá comigo, eu deixo ele no canto. Se tiver alguma resposta de um trabalho, algum feedback que eu tenho que receber, então eu meio que deixo no canto, às vezes eu vou lá, dou uma fugida e dou uma olhada, mas eu não evito ficar na frente dela. De noite, a Vivi chegou em casa, tomamos banho, sentamos no sofá, colocamos a Maia pra dormir, eu desligo o celular. Não fico mais na cama vendo o Instagram, vendo o Facebook, eu vendo o Twitter, vendo o que for. Twitter eu voltei a usar ele muito mais, porque o Twitter pra mim, o Instagram ele é um gatilho depressivo, ansioso. E vem muito de encontro com o que a gente tá falando. Porque eu me peguei várias vezes bem de espírito, feliz, produzindo. E aí, por algum momento, eu vi uma foto de alguma pessoa que eu sei que aquilo não representa uma realidade e aquilo me bateu como um tiro. Só que eu não tenho que bater como um tiro. Eu tenho que estar blindado para isso. Só que as pessoas têm diversas maneiras de lidar com as coisas. A minha maneira é melhor eu não ver. E me fortalecer para um dia, quando eu olhar, isso não me bater mais. Mas eu acho que tá mais aí, Vasco, nessa segunda coisa que você falou, do que ficar longe do celular pra não ver. Porque assim... Não ficar longe do celular é pra dar mais atenção pra elas, é estar inteiro pra elas. Não, claro, entendeu? Claro. Mas assim, a gente vai ver de qualquer maneira. Seja na rede social, seja fora da rede social. Que aquilo vai chegar pra gente. Vai cruzar, vai passar na tua frente. Vai passar na tua frente. Benditos algoritmos. Você vai ir num evento um dia e você vai ver ali uma coisa, uma situação. Você vai ir num evento de graça um dia e você vai chegar lá 3 caras que você vai ver que chegou com o promotor e você sabe que aquelas pessoas estão ganhando cachê e tal. Falando coisas que a gente já passou aqui inúmeras vezes. Muito. Trabalhar o cliente. Não, vamos lá trabalhar o cliente, vamos lá conhecer o cliente. Chega lá,
cliente não tá nem aí pra Nem você. aí pra você, nem lembra de você. Se importa mesmo com a pessoa que tá chegando e tal. Você vai cruzar isso, entende o que eu quero dizer? Assim, é muito melhor a gente se fortalecer, né? E entender que a felicidade dos outros não pode ser a nossa tristeza. E que é legal se a felicidade dos outros for a nossa felicidade também. Eu tô feliz porque aquela pessoa tá fazendo isso. Que legal. Se eu não conheço aquela pessoa, então eu não tô nem aí se ela tá fazendo aquilo ou não. Não tô nem aí. De verdade, Não tem nem porque tá seguindo. Não tem nem porque tá vendo. Tem meu Corinthians, tem minha toinha, tem minha vida, tem meu podcast, tem minhas coisas, entende? Tipo assim, o vibrar alto, né? Inclusive, uma frase que o Elcio Coronato fala muito e tal. É o tentar vibrar alto realmente, assim, sabe? Porque, cara, vibrando alto volta pra você, assim, né? Você vai conseguir ficar mais leve e tal. Então, e eu digo isso não porque eu faço, mas eu digo isso porque eu me analiso e eu tento estar em constante evolução na minha vida, assim, eu cara. busco muitas terapias. Sabe por quê? Porque todo mundo vai ficar veinho, todo mundo vai, entendeu? O jovem bombado de hoje é o tiozão de 30 de amanhã. Exato. Porque eu já fui, você também. E vai ser o senhor... Eu nunca fui bombando. E nem o tiozão de 30? Tiozão de 30. Sempre foi, né? Sempre fui. Sempre foi o tiozão de 30. Então, o que a gente vai levar? O que vai ficar lá na frente pra gente, entendeu? Que a gente entra no propósito. Quando esse mundo que a gente tá vivendo agora, da rede social e da competitividade no nosso meio, de olhar o outro e ver que o outro fez a tal ação e caramba, como é que eu faço com essa ação? Aonde foi? Pra onde ele foi? Pra onde ele veio? Não sei o quê. Eu vou surtar com isso, velho. Daqui 20 anos passou, todo mundo meio diminuiu também o seu ritmo, as coisas mudaram, as pessoas vão mudar da cidade. Quantas pessoas da nossa época que a gente achava que iam ser apresentadores até os 70 anos de idade e hoje estão morando em Florianópolis, não sei aonde, no Uruguai, não estão fazendo porra nenhuma. Casaram, foram... Entendeu? Foram fazer uma coisa completamente diferente. Valeu a pena ficar lá surtando, ficar lá. Valeu nada. Entendeu, cara? Valeu nada. Por isso que eu acho que as pessoas. Eu escuto muito. Não, porque o evangélico, não sei o quê. Cara, eu defendo todas as religiões, né? Eu me converti ao judaísmo. E eu acho que as pessoas elas têm que se achar, independente por onde. Tem gente que vai ser tomando chá. Tem gente que vai ser estudando física quântica, tem gente que vai se convertendo a Umbanda. E eu tento isso, eu tento mesclar a religião, que eu tento ir toda sexta-feira na sinagoga, no Shabat, que não me faz bem. Eu tento ter meu contato com Deus, com algo superior, e eu faço terapia holística. Eu tento fazer mesa sonora, trabalhar com essas coisas vibracionais, você ia gostar. Muito bacana. E tentar me analisar. Eu tenho caído várias fichas, viu, velho? Várias fichas de coisas que eu fiz ou que eu deixei de fazer e que você fala, pô, por quê? Porque fazia parte da jornada do autoconhecimento. E não falar, por que eu fiz isso? Que idiota, que merda. Totalmente errado, eu sou um bosta. Pode palavrão aqui, né? Não, é programa de crianças. De 12 pra baixo. Desculpa, Lucas Neto. Olha lá, tá vendo? Pegou ar. Tá vendo? Pegou ar. Tá incomodado, tá mordido, mordido. Não, porque o Lucas não, nem assisto. Não vamos entrar nisso. Vamos falar de Bruce Springsteen. Então, mas a gente tava falando de ansiedade, de depressão, de tudo isso, cara, de se encontrar. Eu participei de um evento agora, em Curitiba, que eu apresentei, que é um evento de inovação educacional. Super bacana. E tiveram várias palestras de pessoas do mundo, da América, principalmente da América, Estados Unidos, Bolívia, Colômbia, né? E teve uma pesquisa, Fê, que eles apresentaram que para mim me chocou, porque eu não sabia. Eu sabia que o Brasil estava entre os 10 países mais ansiosos do mundo, mas o Brasil está em primeiro lugar, como o país mais ansioso. Sério? Onde que você fez essa pesquisa? Sério mesmo? Sério mesmo? E é o terceiro país mais depressivo do mundo, né? Uhum. Mas ansiedade e depressão caminham totalmente, de mãos dadas. A saúde mental deveria ter... E aí, isso vem de encontro com uma parada muito louca que eu recebi ontem. Algoritmos, né? A Vice fez uma matéria super legal falando da economia da ansiedade. Cara, é impressionante. Porque tem
gente que identificou esse problema na sociedade, que tá entre nós. Só quem não quer ver que não consegue enxergar isso. E tá conseguindo capitalizar com isso. Sendo com aplicativos que controlam o seu sono e mostram a sua qualidade de vida. Até pecinha. Eu ando com uma mochila que eu recebi, que é uma pecinha que você fica apertando, cara. E você relaxa. Ou então um próprio Lego, se você for, dá para encaixar numa economia da ansiedade. Ou então podcasts dá para estar na economia da ansiedade, porque é um autocontrole seu, você materializou, conseguiu... O slime. O slime é demais. Você sabe que o slime ele foi criado... O slime foi criado para adultos, né? Ah, é? Ele foi criado errado porque na época da guerra eles estavam sem matéria-prima para fazer borracha. Então eles tiveram que desenvolver uma matéria-prima sintética para borracha. É mesmo, é que nem o post-it. Post-it? Que o cara tem eu vou a fazer história do post-it. Preciso fazer um minutinho do post-it. Vou escrever aqui, post-it Felipe. O cara ia fazer... Isso aí tá no Guia dos Curiosos, inclusive, de Que Marcelo incrível. Duarte. Que é um Guia dos Curiosos das marcas, que é muito legal. Que tem a história de todas as marcas. Tem a história da Fanta também, que é Olha muito que legal. Mas a história do post-it é o seguinte, a missão dele era fazer a cola mais forte. Ele era empregado em um lugar, ele precisava fazer uma cola mais forte que o Super Bonder. O cara precisava fazer uma cola... E deu errado. E ele jogou meio de lado. Ou ele foi mandado embora, alguma coisa assim. E ele leva essa ideia pra 3M, né? 3M. E a 3M entende aquilo como uma coisa especial. Não, essa cola fraca, ela é legal, porque... A cola muito forte é muito bom, mas a cola muito fraca também pode ser muito bom. Porque qual é o grande segredo do post-it? Você cola sem colar, né? Ou seja, o problema da vida não é o que fazemos, e sim Como fazemos. E a Fanta é a mesma coisa. Não tinha mais... A Fanta eu não sei. Eles mandavam... Tinha água com gás ou água lá na Guerra do Vietnã. E eles mandavam Coca-Cola, xarope de coca. Eles mandavam pro pessoal no exército. E acabou o xarope de coca. E eles improvisaram um xarope de suco de laranja. E mandaram. E os caras tomavam e chamavam de Fantastic. Fantastic. É Fanta, virou Fanta de Fantastic. Que irado. Alô, Fanta! Patrocínio! Então, e o slime foi isso. Foi um erro, aí era pra desenvolver essa matéria-prima pra fazer borracha ficou tosca, e aí uma pessoa viu e falou assim, eu tenho uma loja de brinquedo, eu acho que daí pode ser legal. E os adultos começaram a brincar, porque é muito gostoso você ficar apertando ela, ficar soltando uns punzinhos, né? E ela é, tipo, extremamente terapêutica. Começou a vender adultos. A minha cachorra é assim também. Eu podia chamar ela de slime. E você dá uns apertões, você aperta ela um pouquinho e ela solta uns punzinhos também, cara. É sensacional. A Maia é um pouquinho assim também. A Maia agacha. Maia é slime. Maia é slime. MC Slime. Quando é que a gente vai ter uma demais. MC Slime? Ia ser bom, imagina. Mas então, acho que voltando pro assunto da ansiedade, né? E a gente também trabalha no todo o mercado desperta ansiedade também. Não vou ficar falando o nosso mercado, mas assim, o Instagram, ele tá atrelado ao nosso trabalho, né? Então isso é saber diferenciar ali pra não sofrer de ansiedade, assim, é dureza. Essa é a sociedade 4.0. E como é que você vê, Vascão, você que passou pela MTV, na era de ouro da MTV, como é que você vê a MTV hoje em dia, assim? Qual que é a sua visão? Cara, eu assisto bem pouco. Eu vou te jogar uma real. Eu assisto bem pouco televisão hoje em dia. Eu não sei nem porque eu pago hoje TV por assinatura. Porque eu assisto tudo online. Então, nós somos de outra geração, né? Que esperava o programa. Então, hoje... Uma geração que gostava de Michael Jackson, né? Exatamente. Gostava de ET ou extraterrestre. Exatamente. Sabia que era o Michael Jackson. É uma geração mais louca ainda. Não, sabem. A gente não sabia o que o Michael Jackson fazia. É verdade. Continua. Mas será que ele fez? Não sei, eu tô brincando. Ninguém sabe, Tem aquele documentário lá que eu não quero assistir. Não quero. Eu pego mal quando as pessoas ficam falando... Não peguei mal com a época de ouro, mas eu não acho que a época de ouro é aquela que nós vivemos. Não, é uma época de ouro porque foi. Não, sim, foi, mas eu não acho que as pessoas falam... Sem saudosismo e sem hipocrisia. Sim, mas muita gente tem saudosismo de falar assim, não, porque a MTV como era... Sim, ela foi incrível naquela época, ela foi legal pra caramba, mas a época do Thunderbird deve ter sido mais legal que a nossa, porque nós não vivemos. Uhum. Entendeu? Não, mas eu não digo a era de ouro exatamente no momento onde você estava, assim, mas numa leitura geral, assim. Num
num meio ambiente interessante. Então, reformulando a pergunta, sei lá, assim, uma MTV Brasil versus... MTV Nova. Cara, eu acho que é outro contexto de sociedade, não tinha internet como a gente tem hoje. Não tinha informação, não tinha oportunidade. Fê, como nós viraríamos VJs da MTV hoje em dia? Você já pensou isso? Sim, claro. Seria fazendo conteúdo na internet. Isso. Naquela época, cara, era caro você ter uma câmera. Quando eu saí da MTV, eu peguei todo o meu investimento. Eu com Rodrigo Scott, o menino que eu conheci no curso da Fátima Toledo. E aí eu gastei todos os meus investimentos em comprar câmera. Fitinha mini DV pra gravar coisa pra internet. Tipo, era muito difícil, não era acessível. Hoje em dia é tudo mais acessível. Então, voltando, o que eu acho da MTV de hoje? Eu acho que ela se moldou aos tempos atuais, cara. O que vende hoje? É colocar aquelas gostosas, aqueles gostoso na casa, namora, qual que é o nome? De férias com ex. De férias com ex. De férias com ex. Acho ok, acho divertido como entretenimento. Hoje tem público pra tudo, né? Então, não vejo nenhum problema, mas eu sinto falta da galera, de ter algum curador. Eu sinto uma grande falta nos tempos atuais, que hoje tudo pode, todo mundo pode, o que é legal, essa democratização da comunicação, das tecnologias, mas eu sinto falta de um curador. Uhum. Tipo, a MTV ela era um YouTube com chefia. Era o YouTube com Zico Góes e Cris Lobo. Que é dizendo, faz aqui, não faz. E às vezes na rede falta essa pessoa isso. Dizendo, putz, vai mais por esse caminho aqui, de repente seu produto pode se potencializar. Exato. Não é pra dizer, não faz assim, ou nossa, que você tá fazendo uma bobagem. Exato. Mas de repente tentar direcionamento. Aí coloca uma vinheta aqui, coloca não sei o que, era uma grande faculdade ali, né? Exato. Ou então de falar assim, não, você é muito legal, mas você não precisa falar de games. Eu entendo. Vê outra coisa que você gosta. Eu gosto de relógio. Tá aí, ninguém fala de relógio. Eu acho que assim, dando a minha opinião, ninguém perguntou, mas eu acho seu, você fala o que você quiser. Eu acho que a grande diferença da MTV das duas era a oportunidade e a construção de carreira / responsabilidade com o ser humano. Tá? Pelas dificuldades que você tinha pra chegar lá. Nunca me botaram pra ficar pelado beijando alguém e me expuseram de uma maneira assim que talvez daqui 30 anos eu olhe e fale, ops. Então existia ali uma responsabilidade. Se você entrava na MTV, você ia sair de lá um cara muito foda. Hoje em dia, se você entra na MTV, não necessariamente. Você vai de lá, vai sair de lá um cara muito foda, não entendeu? Só MTV, como qualquer outro lugar. Então eu acho que falta ali era um celeiro de oportunidades ali, velho. Você podia virar um grande diretor. Você ainda pode virar um grande diretor, um grande apresentador saindo de lá e tal. Mas isso era muito mais pulsante, era muito mais claro, era um celeiro de apresentadores que depois foram para vários outros lugares e estão aí hoje em dia inseridos pessoas enormes do nosso meio. Era Astrid, um celeiro Mion, de profissionais. Isso, o Zeca Camargo, o Otaviano Costa, enfim, cara, uma porrada de gente. O Márcio Garcia, um monte de gente, cara. Então, assim, não era. E as pessoas. E você não era contratado lá pelo que você fazia. Você era contratado por quem você era. É humanização. O cara não olhava. É isso? Humanistas. O cara não olhava o seu. Ele não olhava seus lá o números. Que você tava fazendo. Ele olhava se você tinha personalidade ou não, se você tinha brilho no olhar, sangue no olho. Enfim. Mas é doido isso, porque é algo que eu tenho lido muito e todos os lugares que eu vou, eu mediei uma mesa dessa de inovação de educação e aí a gente estava numa mesa com um neurocientista e gente pró em educação e todo mundo falando, e aí uma coisa que eu vi em Austin também, lá no South by South, todo mundo falando de algoritmos, de machine learning e cara, é muito legal. Só que mas aí a gente usa os dados, todos os números e todos os cruzamentos pra gente descobrir a individualidade do ser. Lindo, desculpa. Você não vai conseguir descobrir a individualidade do ser se você não olhar pra ele. Isso, não tá no algoritmo, né? O algoritmo O algoritmo é um meio pra você, é um meio pra te ajudar. O algoritmo da empatia é muito melhor. É empatia, é isso. E aí eu falei isso na mesa e os caras pararam e falaram assim, é verdade. Eu falei, falta a parada humana. Eu falei assim, por exemplo, o que eu enxergo.
Falta comunicação em todos os meios. Não é só no nosso... Nós trabalhamos com comunicação, falta comunicação no nosso meio. Sim, claro. Educação, falta comunicação. Comunicação entre quem? Entre os pais e os mestres, os pais e os professores e os alunos. Porque eu virei e falei assim, quem aqui sabe o que é K-pop? Quem aqui sabe o que é BTS? Quem aqui sabe o que é TikTok? Essa molecada tá o dia inteiro nisso. Nossa, chocolate é muito bom, né? Você já viu de chá verde Bom que lançou no demais, Japão? cara. É incrível! Não, então é um aplicativo jovem, aqui no Brasil só. Explica, o que é K-pop? Explica pras K-pop, pessoas. Você não é um Korean comunicador? pop. Todo mundo é obrigado, que é a primeira coisa que você aprende quando você vai fazer lá o programa. Então tá bom, então... Tem que explicar pras pessoas Mas o se que são você... as coisas. Tá bom, mas tem no minutinho, entre lá, instagram.com/1 minutinho com H-U-M, o M de 1 e minutinho é o mesmo. Unificou. Um minutinho. Eu explico o que é K-pop, o que é blockchain, o que é tudo isso. Boa. Mas o K-pop é um movimento que tá bombando no planeta Terra, que é pop coreano, que eles pegaram por algoritmos também e fizeram por um processo de massificação grupos tipo Backstreet Boys da nossa época. E é muito louco que eu falei isso, a galera meio que pensou, eu falei, levanta a mão. Poucos levantaram. E eu falei, como que você vai estabelecer uma conexão, o que o nosso querido Elcio Coronato fala de rapport? Como que a gente vai estabelecer uma conexão entre uma pessoa, um ser humano, sendo que você não sabe os interesses dele? É a mesma coisa, por exemplo, eu não sou o maior gamer do mundo, mas, pô, eu adoro, às vezes, jogar um joguinho que lançou pra virar pra você e falar, pô, Fê, você jogou o jogo do nananã? Você fala, legal, mas faz isso e isso, porque é melhor assim. Eu nem sou pró nisso, eu não manjo. Eu acho legal pela diversão. Eu te falei que eu fico tonto, né? Eu fico tonto com... Então, desenvolvedores de jogos, por favor, volte jogos 2D, porque esses 3D me deixam muito tonto. Boa, 2Ds, grandes épocas de jogos 2Ds. Ô Vasco, e a gente falou... Eu fui daqui pra cá... A gente falou da época de ouro, né? Até de MTV e tal. Você hoje em dia tá na cultura. Estou um processo de encerramento de jornada lá. Boa. Como foi a jornada? Cara, a jornada foi... Bom, a gente pode sempre olhar o copo mais cheio ou mais vazio. Eu tô num processo de sempre olhar o mais cheio. Então foi um processo, cara, pra mim foi desafiador porque... Eu sempre quis, do mesmo jeito que quando eu saí da MTV e falava pra menininha, pro menininho descolado e jovem, quando eu saí de lá eu quis ir pro SBT, porque eu queria saber como é falar pros pais deles, e os avós e que seja quem for, quis ampliar meu público. Não meu público, eu não gosto de público, mas as pessoas que olham pra mim e gostam do meu trabalho. A cultura era um outro quarto escuro onde eu queria entrar e entender qual é que era, se eu conseguiria dar conta daquilo, se eu tinha referências suficientes e conteúdo suficiente para render. E foi incrível, cara, porque eu criei muita pauta, inclusive K-pop foi a última. Eu encerrei as matérias com K-pop. E o movimento K-Popper Brasil aprovou. Aquele lugar lá que o pessoal faz as danças isso, lá, não tem? É o Centro Cultural São Paulo, que fica na Vergueiro, né? E dá pra você ver pela 23 de maio em São Paulo. É um centro super legal. Sabe quem virou a curadora de lá? A Érica Palomino. Olha, que legal. Super legal, tem uma galera super moderna lá. A arte dos cartazes deles super bacana, minimalista. E lá é um centro de exposições. Então você que é designer novo, você pode expor lá. É uma coisa do um espaço cultural, né? É um espaço cultural para nós. É muito louco que tem tanta coisa, não levantando bandeira nenhuma, político, eu não gosto disso, não gosto de falar sobre isso, mas tem tanta coisa que o Estado ou o município não dá pra gente, mas que é nosso, por direito, e a gente não sabe ou não usa. Por exemplo, a gente com a banda, os Mirandas, né? Minha banda, que você conhece. Mas por que não sabe e não usa? Porque falta... Comunicação. Falta comunicação. Esclarecimento como cidadão, né? A gente tocou com a banda, um projeto social, em todas as fábricas de cultura da periferia de São Paulo. As fábricas de cultura são fábricas, como se fossem fábricas, que tem aula de teatro, aula de música, aula de crochê para a avó ou para a mãe que vai lá levar, aula de pintura, aula de canto, envolvido em artes extracurriculares. E aí a gente tocou no teatro, um anfiteatro maravilhoso, sempre com artistas locais. Isso foi incrível, porque a gente viu e falou assim, pô, a gente achou que a gente era só tocar em bar Vila Olímpia, ou em bar Vila Madalena, ou então em formatura Mackenzie, GV, Cruzeiro do Sul, sabe?
Não, cara. É muito mais amplo, é música. E aí, eu virei num dia e falei assim, pô, mas vocês têm um estúdio de gravação? É só você agendar um horário e você pode gravar e você sai com a sua demo. Aí eu falei, cara, que louco, mas tem algum impeditivo? Ela falou assim, sim, você não pode falar palavrão, apologia à droga e a sexo. Ok, lindo, tem que ter, óbvio. Eu acho que tem que ter um pouquinho de sexo, drogas e... E rock and roll tem que ter, fora da fábrica de cultura. Que fique claro, que fique pessoal, muito fique claro. Apologia nenhuma. Mas tem. E aí cai várias fichas, você fala, falta comunicação em todas as áreas. Então é muito louco que a gente tá vivendo um mundo onde todo mundo é influenciador, só que o que as pessoas estão influenciando? A gente tá vivendo um mundo onde todo mundo é influenciado. Mais do que influenciador. Exato. E aí, falando da era de ouro da cultura... Que Cara, né, que foi assim, lembrar que a gente fala aí de um anos 90 de TV Cultura, que era o Castelo Rá-Tim-Bum, o próprio Rá-Tim-Bum antes do Castelo, o X-Tudo, o Gloob Gloob, que já era um programa ali que usava de maneira super inteligente o croma, sabe? Duas pessoas que botavam uma máscara de peixe, sim. né? E às vezes eu vejo que essa escola de que um programa de TV ou um programa que pode hoje em dia ser no YouTube, ele é um universo. Isso se perdeu um pouco, entendeu? Assim, o universo hoje em dia é muito, muito parecido, entende? E as pessoas parece que perderam um pouco, não todo mundo, porque tem muita gente que faz muitas coisas incríveis também e tal, mas eu achava isso muito mais latente antigamente, que o programa tinha todo um universo. Até falei isso com o João Gordo quando ele veio aqui. Ele contou. A gente lembrou daquele programa dele que era no Iglu. Nossa, Garganta e Torcicolo, Não. Que ele Gordon recebeu, Nice. Gordon Nice. Que era. O Gordo tinha falado muito palavrão durante o verão da MTV. Então colocaram ele no Polo Norte, isolado das televisões. E deram um programa pra ele dentro de um iglu. O Denadas, que era o programa. Não, o Denadas não. O Chapa Coco, que era o programa que a gente fazia. Qual era a história? Como era o primeiro episódio? Primeiro, como é que era o cenário do Chapa Coco? Era um trailer perdido no meio de uma ilha deserta de dois caras que estavam no meio de uma viagem de verão e se perderam lá e iam passar o verão dentro de um trailer numa ilha deserta. Nossa. E o primeiro episódio é o trailer quebrando. Eu não lembrava dessa... Olha o universo e a gente recebia as cartinhas dos telespectadores, era o pombo que jogava, lembra? Pombo! Que era que o nosso maquinista subia na escada e jogava lá de cima. É verdade. Olha E aí, cara, você podia Era pirar. lúdico, era lúdico. Era Falta o mundo lúdico. Então falta esse mundo lúdico quando você fala de Gloob. Não, era um programa que se passava debaixo do mar. Era incrível. Era incrível, então falta esse lado lúdico, assim, tal. Enfim, você vinha aqui, eu falei, pô, não dá pra gente deixar de falar dessa cultura. Sim. E que hoje em dia eles até mantêm, né, alguns programas tradicionais, né? Sim. Você estava em um deles, que é o Sim. Vitrine, né? Mas tem um outro lá que é o Provocações, né? Provocações, que é o Provoca, né, com o Marcelo Tasso, que é bem legal, inclusive. E a cultura continua ainda com esse universo lúdico, né? Tem o Quintal da Cultura, que é bem legal. E é muito doido você falar disso. Cocoricó. Olha o universo que era o Cocoricó. Era muito legal. O Júlio. Nossa, eu tirei uma foto na casa do Júlio. Eu tenho fotos incríveis lá. E é muito louco, cara, porque as fichas vão caindo, né? Nós temos insights a todo momento, nos consideramos rápidos no raciocínio, mas, cara, é muito louco como a gente demora pra cair as fichas pra gente. Foi lá que eu virei e falei assim, cara, a cultura foi a base da minha educação televisiva. O Minutinho, ele foi baseado no Gloob Gloob. Eu criei o Minutinho pensando no Gloob Gloob, misturando com aquele quadro que tinha no eu não lembro se era Castelo Rá-Tim-Bum ou se era no Rá-Tim-Bum, que era vou mostrar como é que se faz. Viu como se faz. Exato. E tinha também o Task, que virava e falava assim, porque sim não é resposta, por que será que não sei o quê? Tipo, vem daí todas as minhas... O meu conteúdo da internet, entendeu? E tudo que eu tento fazer. E aí eu consegui, na cultura, nessa entrada no Vitrine, poder mostrar esse lado. Meu lado curioso. Que é muito engraçado. Eu sinto que a gente tá conversando aqui. Estão surgindo várias coisas. História do celular, como história do fone, história o primeiro homem pisar na lua. Isso tudo é tema, pô, isso tudo é conteúdo. Só que
frustrante, a gente vai lá e faz e não sei o quê. Eu não me frustro mais, mas já me frustrei muito. Falar assim, nossa, olha quantos views deu. Putz, não tá atingindo as pessoas, isso é tão legal. Mas, cara, uma hora chega. Porque esses congressos de educação, eu recebo muita mensagem de reitor, educador, professor de escola municipal de Manaus. Tô falando de um negócio bem... De pessoas que falam assim, eu uso seu minutinho na aula. Eu falo, cara, isso é incrível. É gratificante. Então pode falar, foda-se se não tem 1 milhão de visualizações. Para quem se abriu para esse conhecimento, tá valorizando para esse conteúdo. Então isso me deixa feliz. E a cultura tem a ver com isso. E a MTV teve a ver com isso. E se não fosse a produtora que eu vim antes da MTV, eu não conseguiria hoje editar o que eu consigo e fazer minhas coisas. Então é muito louco que eu brinco de são moedas do videogame pra gente enfrentar o... Qual que era o nome do bicho que era do Mario? Era o Copas? Não lembro. Lembro do Alex Kidd. Hã? Bowser? Bowser? Bowser. Então eu sempre falei errado. Prazer. Bowser. Sempre o chefão do Mario. E quem é a pessoa mais assim, quem é a sua inspiração / referência nesse meio hoje em dia? Quem é uma pessoa que você olha, curte? Cara, eu curto muito o Jim Fallow pelo 360 que ele faz. Então aqui posso citar alguns. O Jim Fallow eu acho muito legal. Eu vou falar Kanye West, mas não é pelo hype, tá? É pelo polivalente que ele às vezes não consegue mostrar, porque ele é um cara que vai lá e desenha um móvel. Você assistiu a entrevista do David Letterman, que ele vai na casa dele, aquela pia do banheiro dele, ele que desenhou. É muito legal. Cara, eu gosto o Justin Timberlake. Então são pessoas que investem, ela tem várias frentes de trabalho, mas que, se você olhar bem, são todas no mesmo nicho deles. É arte. Então, por exemplo, o Justin Timberlake, ele produz, ele atua, ele dirige, ele canta, ele é um exímio dançarino. Então, meio que cai toda aquela moda aquela teoria que a gente escutava de quem muito faz, nada faz. Não, você pode fazer muitas coisas e fazer direito. É só você focar naquilo. Então, por exemplo, na banda, a gente ensaia toda semana. Tendo show ou não tendo show. Faz aula de canto, faço aula de canto. Você vai fazer aula de piano, vai fazer aula de piano. Mas, ao mesmo tempo, você também vai fazer um curso no Senac. Eu estou fazendo um curso de fluxograma no Senac, para entender a entrada e saída da empresa. Entendeu? Então, eu estou descobrindo essa coisa e assumindo, estou descobrindo sim, eu posso fazer essas coisas, essas diversas coisas, mas vamos fazer direito. Vamos estudar para isso. E tô aceitando que eu posso fazer. Porque antes eu tentava fazer e falava, puta, mas será que vai? Aí você acaba desistindo. Você acaba largando. Coisa que, tipo, eu vou te falar de fundo do coração como amigo. O Minutinho só não morreu por causa de você. Que uma vez você virou pra mim e falou, porra, Vascão, você tem que dar continuidade nesse negócio. E hoje o Minutinho é uma parada foda. Fiquei emocionado. Vai chorar. Vai se fuder. Mas é sério, mano, porque a gente tem que valorizar um papo que a gente teve há muito tempo. Vascão. É louco isso. Porque a gente valorizar a jornada. Antes você virasse... Lembra que a gente já conversou muito isso. Uma vez você falou, a gente conversando, o meu aniversário gravando o projeto Paralimpíadas, lembra? Era meu aniversário. E todo mundo achando que a gente tava lá, se divertindo, a gente tava tirando dinheiro do nosso bolso. A gente tava se fudendo pra entregar um projeto. E nunca teve dinheiro nunca de volta, assim. Nunca teve dinheiro de volta, nunca vai ter. Só que é o copo mais cheio, o copo mais vazio. Acho que até, assim, só pra exemplificar um pouco melhor, assim, era a época das Paralimpíadas. Exato. A gente adora fazer conteúdo, a gente achava que nas Paralimpíadas lá no Rio daria pra fazer um conteúdo muito bonito, muito emotivo, muito legal, assim, que tocasse as pessoas. E a gente foi atrás de algumas oportunidades pra fazer, e a gente foi atrás do SBT por causa dos seus contatos no SBT, e o SBT... abriu as portas pra gente. No jornal do SBT. No jornal do SBT, mas de uma maneira assim, olha, vocês façam,
produzam e a gente me veicula. entrega e eu passo, entendeu? Então a gente teve que bancar tudo, cara. A ida pro Rio de Janeiro, a passagem e tal, pra poder passar a matéria no SBT, assim. E a gente fez e no meu aniversário, né? A gente passou trabalhando e amigos que foram trabalhar de graça, além de nós, claro. E a gente tem que valorizar a Evoque que ajudou a gente. Eles minimizaram a nossa pedrada perda de que a gente grana. ia tomar de grana. E posso te falar, cara, o que a gente levou disso? Não ganhou dinheiro, não ganhou exposição, não ganhou nada. Ah, nós somos bons nisso. Cara, a gente fez o nosso, a gente entregou. É a jornada que a gente sempre falou. A gente sempre que se encontra, a gente fala de jornada. É uma coisa que eu valorizo muito. Que nem, se você me perguntasse há alguns anos, e aí, Vascão, como é que foi a sua jornada pela cultura? Eu ia falar, a mais difícil da minha vida. Foi difícil pra caralho. Foi complicado. Cara, foi difícil. Eu não preciso falar isso, porque qualquer jornada vai ser difícil, dependendo de como você olhar pra ela. Entendeu? Eu tava na cultura, cara. Eu tenho 35 anos. Eu tenho, graças a Deus, eu já passei pela MTV, pela Band, pela cultura, pela Discovery. Eu já fiz um monte de coisa assim como você. A gente já fez coisa pra caramba, pra marcas grandes. E tudo na vida tem um começo, um meio e um fim. Às vezes não tem um fim no tempo que a gente acha. Entendeu? Eu gostaria pra caramba de levar, mas é uma porta que não que fecha, que eu tô saindo, mas que eu vou fazer outra. Assim como no SBT, semana que vem eu tô indo gravar o Silvio Santos. E é louco, cara, porque é aquilo que você falou, que a gente volta no começo da empatia, de tratar as pessoas bem. Eu não quero tratar as pessoas bem porque eu quero ganhar na frente alguma coisa, ou que você me trate bem. Eu só quero tratar bem porque eu vou me sentir bem com isso e eu tenho certeza que vai te fazer bem. Agora, é tipo não esperar. É o que eu tento fazer hoje com meus conteúdos. Eu tento jogar na internet. Brother, se você não viu... Às vezes vem, né, aquelas pessoas... Porra, por onde você anda? Você tá sumido. Não tô sumido. Você que tá seguindo a pessoa errada, cara. É só você me seguir aí que você vai... Ou você não quer me seguir. Paciência. Não quer meu conteúdo e beleza. Que a pessoa que chega lá falando que você tá... Ninguém tá sumido. Ninguém tá sumido. Tá todo mundo fazendo continua um monte de existindo. coisa. Todo mundo Exatamente. continua existindo. Cadê o Padilha? Cadê o Padilha? Tá sumido, né? Tá sumido, né? Cadê o Celton Mello? Tá lá, Tá fazendo suas sumidaço. coisas. Exato, tá fazendo coisa pra caramba. Isso, então, mas aí também é uma análise que, tipo assim, a pessoa que falou isso pra você, isso não Sim, pode te... Não pode te... Não, só usei como um exemplo de você falar como, às vezes, a gente tá com excesso de informação. Excesso. Então, escolha o que você quer receber. Por exemplo, se você entra no meu Spotify, as coisas mais tocadas, tá lá. Sistema Solar. Tá. Quer que eu abra? Sistema Solar, The Best of Disney e Mundo Bita. O que é Mundo Bita? Mundo Bita pra Maia. É incrível. Mano, é um grupo, tipo um... Não é Beatles para criança. É tipo um balão mágico, pode ser. Mais lúdico pra criança, mas que toca música, não sem ser música boba. Tem músicas incríveis, arranjos incríveis, folk, e passa por vários estilos musicais. O que é incrível, que a criança já começa a crescer aprendendo a não rotular estilos musicais, gêneros musicais e escutar só aquilo. E é nacional. E é nacional. Mundo Bita é incrível. Beatles para crianças é legal pra caramba. A Maia... Mundo Tri. Mundo Tri? Gaúcho? Banda Tri, desculpa. São gaúchos não, ou não são gaúchos. É feito por um produtor musical incrível, que é filho da amiga da minha sogra e faz maior sucesso. É mais engraçado que a gente foi na reunião pré-Maia na escola e a professora falou, o que ela anda escutando? Eu falei, que incrível, velho. A Maia gosta muito de Elton John, a Maia gosta muito de Beatles, a Maia gosta de... como é que é? O Jack Johnson. Jack Johnson, legal. Gostoso, né, pra criança. Os tribalistas, mas não os tribalistas juntos, mas ela adora Marisa Monte. A Trinca. Eu amo Arnaldo Antunes, então eu coloco. Tem alguma música que ela não pode escutar, porque ele fala algumas coisas, né? Pô, mas os absurdos que a gente ouvia quando a gente era criança, com Raimundos, com o próprio Mamonas Assassinas. Também. Exato. E aí falou Banda Tri. Aí ela falou, Tri, muitas estão escutando. Eu falei, caramba, que legal. Então tá rolando. Mas o Mamonas era mais... Desculpa que você falou do Mamonas. O Mamonas, ele não era tão absurdo assim, né? Ele era uma coisa mais meio cabeça aberta, bem realista, né? Mas muito à frente do tempo, Super. né?
Já o Raimundos era. Era. Não, o Raimundos era pé na porta. O Mamonas Assassinas era. Eu tô zoando, mas você tá ligado que eu tô falando a verdade. Isso. Usava do humor. Isso. Usava do humor pra falar sobre o Mohamed. Tem gay que é Mohamed. Tipo, inteligentíssima a letra, no fim das contas. Assim, você tinha ali um. E super pra frentex, né? Assim, pra frentex no sentido. Nossa, essa frase é terrível. Mas era muito normalizador. Era. Normalizador. Porque normalizava algumas situações que hoje é uma coisa. Nossa! Você é não acredito! homossexual, você, nossa, né? E a gente cantava, e por coincidência, eu não sei se é coincidência, mas eu andei, um desabafo aqui, andei nessas últimas semanas me deparando com 3 conteúdos muito, muito quentes na internet. Entrevistas do Dinho, do Chorão, que eu chorei muito. O Chorão Pra quem? Indica aí. Era o Chorão no... Cara, é o Chorão no Faustão. Caramba. E o Faustão tá fazendo um arquivo confidencial. E o Chorão bota o arquivo confidencial abaixo. E o Faustão começa a ficar preocupado que a arquibancada vai cair. E o Chorão começa... Ele começa a cantar as músicas. Cara, eu acho que, olha, eu vou te falar, acho que eu nunca vi isso no Faustão. Sério? Assim. O que ele fez com aquela plateia, assim, mano. Putz, surreal. E depois eu fiquei vendo as coisas do Champignon. Também sei lá, velho, por que... Bom, de tempos em tempos eles voltam a habitar meus... Não, e eles têm que... E eles precisam assim. habitar nossas vidas, cara. E é isso. Foram referências que nós pegamos e que elas vão ser usadas em algum momento da nossa vida. Você falou do Mamonas, é muito louco, porque eu recebi uma notícia de uma pessoa que teve que amputar os seios por causa do câncer de mama. Graças a Deus não espalhou, não deu metástase. E aí, sabe qual... Engraçado não, é triste. Mas eu lembrei da frase do Ô Maria, me convidaram para uma tal de suruba, Maria foi tão bonita, monoteta, mais vale um na mão do que dois no sutiã. Isso daí é aceitação, claro, velho. Então porque, só isso. que na hora eu falei assim, nossa, André, que maldade sua. Mas depois eu fiquei analisando e falei, velho, olha que foda. Olha que letra. A imagem que os caras construíram. Eles fizeram uma banda de brincadeira pra poder conscientizar Vamos aceitar. Né? É algo que hoje em dia a gente tá longe. Não sei. Mas, sei lá, se a gente tem algo parecido aqui. Cara, eu acho que tem, mas a gente não consegue enxergar ou tá entrando por osmose e uma hora a gente vai dar valor. Você entende? Ídolos, pessoas diferenciadas. Eles não são construídos, eles não nascem prontos, eles são construídos numa jornada. Então um dia a gente vai virar e vai falar assim, cara, tá ligado que uma vez eu vi o Otaviano Costa falar um negócio, ou ele postou um negócio que, cara, aquilo me tocou. Vão ter coisas pontuais que vão construir a imagem de pessoas legais. Eu acho que a gente tá eu vim pra cá conversando com um motorista de aplicativo e a gente tava falando sobre valorização. E, cara, é normal, a gente não tem que ficar revoltado que hoje todo mundo pode mandar um tweet, ou essas meninas que você nem sabe quem é, tem 2 milhões de seguidores, e tem um impacto muito maior do que a gente que tá aí ralando há muito tempo. Mas eu acho que a gente tá numa mudança, né? Estão chamando de sociedade 4.0, altamente conectada. Todo começo de mudança, tudo é exacerbado. Então, cara, é igual você, tipo, quando você começou a comer sorvete, você vai ter que comer pra caramba pra saber qual vai ser o seu limite. Quando você começou a beber, moleque, 15 anos, enchendo a cara de amarula na festa de 15 anos da menininha da escola, você teve que tomar pra entender que você não vai conseguir tomar 8 taças. Senão você vai cair. Então a gente tem que extrapolar pra entender, pra aí descobrir. E eu acho que vai cair nisso de conteúdo. As pessoas vão começar aos poucos. Podcasts são milhões, cara. Mas você vira e fala assim, cara, eu gosto do Felipe porque tem isso. Eu gosto do outro porque é isso. E aí você acaba. Falta uma curadoria, que nem a gente falou isso. Falta. Mas eu acho que aos poucos os bois estão se separando. Então, aos poucos a gente está dando nome aos bois, entendeu? E dar nome aos bois não estou sendo pejorativo no sentido de rotular. Que eu levantei tanta bandeira aqui de não rotular, mas você entendeu?
De falar assim, cara, eu gosto disso porque isso me traz informação. Gosto disso porque isso me traz emoção. Eu gosto disso porque me traz bem-estar. A internet precisaria de um presidente. Precisaria. E aí da internet ter um presidente, assim, mundial? Não digo presidente, mas eu digo que nem o mundo, responsabilidade das empresas que estão por trás. Tá? Que aí aí a gente pode usar isso durante horas. Por exemplo, qual a responsabilidade do YouTube? Porque eu não tô criticando, mas é pra gente pensar. O YouTube abrir pra todo mundo postar. Tem um monte de conteúdo lá racista, antissemita, que não agrega em nada. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu sei que eles vai entrar no ar agora uma nova inteligência artificial deles, que é incrível, que espero eu que ajude a limpar da internet essas porcarias, que agora, se você postar um vídeo, ele traça por frame, ele consegue transcrever tudo que você fala. Esse novo que foi... A gente viu no YouPix semana passada. Ele vai passando frame por frame e uma inteligência artificial vai descrevendo o que tem na cena. Cena por cena. Então blusa de lã, tatuagem, relógio, caneta, usa caderno, fone branco. E aí isso daí pode fazer o quê? Usando pro lado positivo, porque eu tenho que olhar pro lado positivo. E pra segurança. Exatamente. Tipo, alguém abriu uma live, ele tem uma bandeira atrás, ele tá usando um capuz na cara, com 2 furos no olho, e ele tem um negócio que parece uma arma. Pronto, isso aqui está detectado como... E eles estão até incorporando... As pessoas vão começar a fazer vídeos de ataque vestidos de flor, assim, tipo, vamos matar todo mundo! Bomba nas pessoas! Nossa, Deus me livre. E eu acho que isso... E o YouTube, eu tô falando, mas o YouTube já tá tomando algumas precauções. Sim, claro. E, inclusive, tem reconhecimento facial que estão desenvolvendo com machine learning, que é incrível. Que vira e fala assim, esse seu sorriso é de apreensão, 70% de apreensão. Você tá com problema em casa. E começa a traçar tudo, e aí já vem um chatbot e abre e fala assim, você tá precisando de ajuda? Queimei um CVV. Que bosta, né? Cara, é bosta, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Não basta eu olhar pra você e falar assim, Fê, tô aqui, sou seu amigo. Esses caras têm que tomar alguma providência. Pra eles é muito prático ficar monetizando, ganhando dinheiro em cima de conteúdo dos outros e não ter nenhuma responsabilidade quanto a conteúdo. É a mesma coisa que eu abrir uma galeria de um lugar e falar assim, faz o seguinte, faz o que vocês quiserem. Não, mano, não é faz o que você quiser. Mas também não é faz o que eu quero, né? Exato. Você pode fazer o seguinte, eu vou abrir um lugar, pode tocar música. É uma organização dentro do caos. É uma organização dentro da democracia. É uma organização. A gente precisa de regras, cara. Tipo, a gente é livre pra fazer o que quiser? Mas mais ou menos. Né? Porém, entretanto, contudo... Existe o outro. Não existe regra. Apesar de existir. Mas existe o outro. Entendeu? Exatamente. E a gente tem que se preocupar com o outro. E a partir do outro, você molda o seu caráter. Porque, né, você não faz com o outro que você não gostaria que fizesse com você. E a partir daí você vai entendendo como ser uma pessoa mais humana. Que é o princípio de toda religião, né? É o princípio de toda religião. É o princípio da humanidade, cara. Exato. Por isso que antes do algoritmo... Por isso que eu falei que merda, entendeu? Nesse sentido, assim, tipo... Antes do algoritmo, cara, tem nós. Antes do YouTube ter que ver quem que tá encapuzado pra soltar uma bomba, não é melhor a gente criar uma sociedade mais justa, mais não sei o quê? Mas pra gente criar... Então, mas é o que eu levanto. Eu tô sendo tópico, eu sei que a sociedade nunca vai ser justa. O mundo não é justo, O mundo não é justo. O mundo não é justo. Mas a gente pode fazer nossa diferença. Eu tento criar na minha casa o meu... Eu sei que é um microcosmo, porque é a minha casa, mas eu tento criar pra Maia um ambiente de respeito. Eu tento mostrar... A gente foi mostrar o celular pra ela, videozinho, pra fazer inalação, porque ela teve ela ficou mal. Então, cara, como que vai depreender uma criança? A gente colocou um negócio chamado Einstein pra crianças, que vai desenvolvendo. Só isso. E só naquele momento ela entendeu. Eu não ligo televisão em casa. Ela viu a primeira vez a televisão, foi o meu programa que colocou pra ela ver. E juntando tudo isso que a gente falou, a anarquia é utópica porque não existe empatia entre as pessoas. Porque se as pessoas se respeitassem, como você disse, que não vai existir, tomara que um dia exista, quem sabe, aí a anarquia poderia funcionar. Porque cada um... mas aí não ia funcionar. Desencana do que eu falei.
Não ia funcionar. Porque as pessoas iam querer fazer o que desce na cabeça e não ia funcionar. Desiste pra lá, corta isso. Tipo aquele filme que você tem um dia pra poder fazer o que você quiser. Aquele filme é foda. Chama The Poe. Como é que é? The Poe. Tem no Netflix. Podia, como é que é? Podes. Esqueci. Mas você sabe qual filme que eu tô Eu falando? sei qual que é, eu Você sei qual tem que é. um Dia de Anarquia, sabe? Acho que é Dia de Anarquia, inclusive, a tradução dele. Com Dia certeza de deve Anarquia. ser. Vascão, Pô. muito bem, 1 hora aqui de papo. Caramba, já, mano. É um papo profundo. Vascão, a gente se conhece há... Deixa eu fazer as contas aqui. Há uns Não, 15 nem faz, anos, nem faz. há uns 15 anos já. E devia essa presença aqui no nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Vascão, quem quiser te encontrar então nas redes, como é que é aí essa... Cara, @André Vasco em todos os lugares. André Vasco, não é Vasquez, nem e Vasco. aí tem Vasco. minutinho. Cara, tem o Minutinho, que é o perfil do Minutinho. Tem o Gugando, que uma vez por semana uma entrevista fazendo um Google. E o que vai dando na telha eu vou gravando outras E coisas. os Mirandas, aonde que dá pra ouvir? Os Mirandas, cara, @os Mirandas. @os Mirandas, a gente... Cara, que demais falar disso agora dos Mirandas, porque a gente tá lançando agora um projeto que foi custoso também, por isso que meu tempo ficou bem escasso, que a gente gravou com 4 artistas amigos que a gente admira, de mundos totalmente diferentes, e a gente propôs versões diferentes das músicas deles. Ah, que legal. Então, por exemplo, a gente pegou o Leizinho da Turma do Pagode, e a gente remodelou a música. A gente pegou o Thiago Abravanel, e a gente, como ele não tem música própria, a gente remodelou Pablo Vittar, a gente permeia esse universo pop. Tem o Maurício Meirelles tocando guitarra, então a gente fez Sweet Child of Mine, a gente fez Locking on Heaven's Door, e teve também o Felipe da banda Eva, que é amigo também, e a gente fez uma releitura das músicas, a gente gravou audiovisual no estúdio, e a gente vai soltar isso em YouTube, Instagram, as chamadas, porque a gente quer que as pessoas vejam que dá pra você tocar cover sem ser cover, são versões. Quando? Cara, outubro, novembro. Outubro, novembro. Tem que ser outubro, novembro. Então fiquem ligados nas redes sociais de André Vasco, esse menino polivalente, Imagina. que se emocionou. Coisa Obrigado, linda. meu irmão. Te amo. Valeu, Vascão. Obrigado, viu, pela presença. Boa sorte aí, sucesso. Valeu, irmão. Tamo Merda! junto, tamo Merda! junto. Valeu. E bom chá, um brinde do chá, um brinde do chá. Chazinho. Gostou do chá? Gostei, o Vasco trouxe aqui um chazinho gostoso pra nós. Pessoal da Cruzeiro do Sul, obrigado, espero que vocês tenham gostado e que dê tudo certo no TCC de vocês, tá bom? Hit, bola pra frente E que vamos esse nessa. papo tenha servido de influência pra vocês. Não, e olha que legal, o TCC é sobre podcast, o tema é sobre podcast, olha que legal. Legal. Aí vieram aqui também já dar uma olhada nos estúdios, nas coisas, né? Como é que a gente montou tudo bonitinho aqui. Rapaziada, obrigado a todos que ficaram aí até agora, na semana que vem tem mais. Um grande abraço, tchau!